Olá, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, a cidade refúgio do Rio de Janeiro. Como é bom, como é importante, no momento de tantas incertezas, ouvirmos uma voz que não é apenas um timbre de voz humano, mas a voz do próprio Deus, a quem eu rendo glórias, a quem eu rendo honras, império, força e majestade, a quem eu reconheço como soberano, único Deus, porque Ele se revelou ao meu coração. Por isso eu começo este programa fazendo como Esdras, levantando as mãos para os céus e dizendo: obrigado, Jesus, porque Tu és real, Tu és verdadeiro, Tu és Deus sobre tudo, Tu és Deus sobre todos, Tu és bendito, Tu és o Deus de maravilhas. Eu quero exatamente hoje, neste sábado que Deus preparou, este dia que Deus preparou para nós, falar-lhe das maravilhas que Deus fez e faz e continuará fazendo, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e o será eternamente. Jesus faz maravilhas. E essas maravilhas, às vezes surpreendem as pessoas, porque as pessoas muitas vezes dizem: oh, eu estou aguardando há tanto tempo e nada aconteceu na minha vida. Será que Deus pode fazer? Olha, o que eu lhe vou ensinar hoje não é para quem duvida, é para os que creem. É para os crentes. É para os crentes. Crentes em Jesus Cristo. Aqueles que têm fé, ou aqueles que terão fé por causa de ouvirem a palavra e crerão nas maravilhas de Deus. Eu sou fruto das maravilhas de Deus. Eu só posso estar aqui nesse estúdio falando e conversando com você. Espero que você se sinta feliz e bem em casa, porque as maravilhas de Deus, o operar de Deus, o agir de Deus, me tornou um homem com vida, me tornou um pastor, um dirigente espiritual, um profeta para as nações. Por isso eu sempre engrandeço a Deus e com muita alegria eu falo dele, porque um dia eu conheci Jesus e agora o objetivo da minha vida é que todos o conheçam da mesma forma. Um Deus maravilhoso. Aliás, o profeta Isaías disse isso: seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É deste Deus, é desse Jesus que eu venho lhe falar. E venho lhe falar de modo tranquilo. Não tenho uma voz histérica. Essa voz histérica já anda aí preocupando tantos corações. Mas uma voz mansa, tranquila, porque eu quero que isto que vai acontecer durante o programa seja realmente o mover de Deus na sua vida. O extraordinário de Deus na sua vida. O impossível se tornando possível da parte de Deus na sua vida. Que você hoje seja testemunha das maravilhas de Deus que ocorrerão na sua vida durante este programa. Eu quero conversar com você, porque sou testemunha dessa experiência viva com Deus, mas eu quero lhe falar de um momento tremendo na vida do povo de Deus, o povo de Israel.
Depois de muitos anos de sofrimento, de castigo, de vida dura, Faraó impunha uma carga tão grande sobre o povo de Deus, o povo de Israel, que fazia tijolos com massa, com recursos naturais. E o povo começou a clamar e dizer: Deus, nós não aguentamos mais isto aqui. Mistura palha com massa e faça tijolo. Deus, nós não aguentamos mais isto aqui. Não é possível, insuportável. Você sabe que Deus ouviu o clamor do seu povo, que passou ali tantos anos debaixo daquele tacão duro, de sofrimento, de incertezas, de dores, até que um dia Deus levanta um homem e diz: Moisés, você vai falar a Faraó que deixe o povo sair. E a história é muito conhecida, porque 10 vezes houve a tentativa do povo sair e migrar para outro lugar, chamada Terra Prometida. Mas Deus endurecia o coração do Faraó, que ele queria liberar, mas ao mesmo tempo não tinha como forças nem determinação. Então Deus disse: isto eu endureci o coração para que ele fosse conhecido, Jesus fosse conhecido, o poder dos poderes, aquele Deus que é o mais demais, o infinitamente mais, o todo-poderoso, pudesse ser reconhecido que a Faraó não era divindade, mas que o único Deus era o Senhor Jesus. Então há um momento em que o povo sai, mais de 3 milhões de pessoas, conduzidas por Moisés, até que eles chegaram a um local. À frente, um mar vermelho. Dos lados, montanhas. E atrás deles, um exército de Faraó, os cavaleiros com seus cavalos, os seus carros, para tentar recapturar 3 milhões de pessoas e o seu líder. Quando Moisés chegou na frente do mar, o que os seus olhos estavam vendo? Impossível. Montanha de um lado, montanha do outro. E lá atrás havia chegado a notícia de que havia um exército poderoso, com cavaleiros e carros de guerra, para recapturar ou capturar todo mundo e trazê-los de volta. E Moisés olhava e dizia: bem, aos olhos naturais, diria o português meu Patrício, estamos fritos. Vamos ser apanhados, vamos ser capturados, vamos ser levados de volta ao sofrimento. Mas isto era aos olhos naturais. Era a humanidade que estava ali. Mas Deus estava no controle. Eles não saíram do domínio de Faraó porque eles quiseram. Foi Deus que determinou a hora, depois das pragas. E Deus não poderia deixá-los morrer à beira da praia. Olha o que aconteceu. No Salmo 114, diz que quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros do rebanho. Versículo 8 do Salmo 114 diz: o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Diz que o mar viu isso e fugiu. Se abriu. E meus amigos, eu preciso dizer que isto aqui não é uma fábula, não é uma história da carochinha.
Isto é Deus falando ao seu coração. Porque eu sei que neste momento tão dramático que nós estamos vivendo, com uma pandemia tão letal, com vozes malignas por todo lado, muita gente se encontra hoje como o povo de Israel se encontrava, diante de um mar de impossibilidades. Esta é que é a verdade. Aos olhos humanos, Moisés só estava dizendo e pensando, bom, nós estamos incapazes, nós vamos morrer, nós vamos ser capturados. Olha lá o mar, olha as montanhas, olha o exército. Havia todo um viés negativo, destruidor, que poderia arruinar os planos humanos. Mas não pode nem podia arruinar os planos de Deus. Quando Deus está agindo, meu amado, disse o profeta, agindo Deus, quem o impedirá? O mar poderia impedir, as montanhas, o exército que vinha lá atrás, carros de guerra, cavaleiros. Nesse momento diz que o mar fugiu. Ou seja, Deus deu ordens, porque a passagem é extremamente preciosa. Eu não posso deixar de ler a você. No capítulo 14 de Êxodo, disse, versículo 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estenda a mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que adiante do exército de Israel, se retirou, passou para trás deles, também a coluna de nuvem se retirou diante deles, se pôs por trás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor por um forte vento oriental soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, as águas foram divididas, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, as águas foram como um muro à direita e à esquerda, os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros estão no meio do mar. À vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o acampamento dos egípcios, alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros, fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença do Senhor, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. A história termina como, apóstolo? Deus abriu o mar, ele colocou uma nuvem que não deixava, para o povo de Deus havia luz, para o povo egípcio eram trevas. Deus abriu o mar, o povo passou a terra seca, enxuto, e quando os cavalos e cavaleiros chegaram ao meio do mar, o mar se fechou e todos foram dizimados. Quem sabe você hoje está exatamente desta forma. Impossibilidades. Mas ouça, Deus é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele é a luz para as nações. Ele é a força que está sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano. E quando ele age de forma maravilhosa e sobrenatural. Imagine você, Deus abrir um mar. Ele é o mesmo de hoje. Ele pode abrir o teu mar, o teu obstáculo. Pode ser um diagnóstico médico sombrio de um câncer, de um tumor.
Pode ser uma esposa que disse que quero ir embora, não quero saber de você para nada. São filhos que andam em caminhos escuros e escuros. É uma dependência de uma droga, de uma tarja preta. É uma incapacidade de vida que a pessoa às vezes cria a sua própria prisão, que é o tal de mar vermelho de hoje. E o inimigo vem lá atrás. Aqueles cavalos, sabe o que Deus fez? Deus emperrou a roda. Deus emperrou as rodas dos carros dos egípcios para que eles não andassem, para dar tempo ao povo de Deus, para que ele passasse o povo por aquele mar. Emperrou a roda. Deus modificou estruturas mecânicas. Deus colocou uma nuvem, luz para um lado, trevas para o outro. Este é o Deus da Bíblia. Ele é maravilhoso. Se ele fez isso, se ele emperrou roda, mudou o sistema mecânico, mudou a estrutura do sol, da lua, das condições atmosféricas, da geografia do local, abrindo o mar. Deus, ele não pode fazer isso por você e por mim? Ele pode. Ele pode abrir um caminho no meio desse mar. Outra passagem da Bíblia Sagrada diz que ele põe um caminho no deserto. Onde tem um ermo seco, ele põe lá um rio. Ele emperra rodas do inimigo para que o inimigo não te destrua. Ele muda situações. Ele chama à existência coisas que não existem. Ele trata coisas que não são como se já fossem. Meu Deus, você tem que acreditar nisto. Que esse mar se abrirá. Esse diagnóstico médico sombrio que diz que é câncer, que é tumor, que é AVC, que são células destruídas. Maravilhoso Deus. Ele abre esse mar vermelho. Ele não deixa o inimigo prosperar. Ele tem um pacto perfeito. A graça de Deus é uma aliança perfeita. É de melhores e superiores promessas. Ele diz que tudo já foi consumado. Que o poder da ressurreição, o mesmo poder que tirou Jesus dentre os mortos, é o poder que está na nossa vida. E diz que deu à igreja, que submeteu todas as coisas debaixo dos nossos pés. Então, eu imagino quando comandando aquele exército disse, que está vendo? Emperraram-se as rodas dos carros, estava tudo bom, nós viemos agora em alta velocidade, agora tudo está travado. Tudo. Olha, Deus faz isso, Deus destrói as trancas, Deus quebra trancas, abre portas, Deus acalma o mar, Deus faz o morto ressuscitar. Olha, você sabe que se nós não estamos naquele lugar que deveríamos estar, é porque estamos fazendo alguma coisa contra a Bíblia. Porque quando você segue a fé, ouve a palavra e segue com fé, você alcança. O mar tem que se abrir, amado. A doença tem que sair, a crise tem que terminar, a dor das emoções feridas tem que sair, a dependência da droga tem que desaparecer, a incapacitação tem que ficar debaixo dos teus pés. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar vida e vida em abundância, abrindo mares, emperrando rodas, mudando trevas lá para trás, luz para o povo. Deus pode fazer infinitamente mais. Mais do mais. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Esse é Jesus Cristo, Senhor. E talvez você diga, apóstolo, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho um mar revolto na minha frente. Eu tenho tantas dificuldades. Eu tenho uma família em ruínas, ou uma dependência de drogas, ou, sei lá, um desejo até de pôr um ponto final à minha vida. Para e pensa.
Jesus te ama. E a única coisa que você tem que fazer agora é entregar a sua vida a Jesus. Render-se, dizer: Senhor, eu confesso que eu sou um pecador, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Creio na tua justiça, creio naquilo que é justo e bom. Que a justiça de Deus quer dizer aquilo que é justo, é bom de Deus, é perfeito e agradável. Uma vez que você confessa esta verdade diante do Senhor, a Bíblia diz: é salvo. E como salvo, é crente em Jesus, é cristão, e como tal tem direito de ver as rodas dos carros de guerra emperrados, a nuvem que joga lá trevas para trás e luz para frente, o mar se abrindo, o milagre acontecendo. Você sabe que isso aconteceu agora? Tanta gente do outro lado está chorando. Agora, seca as tuas lágrimas. Não deixa mais a emoção te dominar. Agora é Deus puro na tua vida. Agora é Deus puro. Este é o momento que eu levanto as mãos outra vez, porque sinto que Deus está agindo, removendo aquelas amarras, aqueles nós da vida, quebrando isto, para que você diga: eu vivo, porque Cristo vive em mim. Amém? Deus seja louvado. Já aconteceu. Quero lhe dizer-lhe que amanhã, às 8 da manhã, estaremos aqui na Bandeirantes com o culto em sua casa. E amanhã teremos 2 grandes encontros na igreja. 9 horas da manhã e 6 horas da tarde, na Cristo Vive, Rua Maricá, 320, bairro de Campinas, zona oeste do Rio de Janeiro. Um lugar que você precisa de vir para se sentir bem, feliz, você vai se sentir em casa. Você vai ser realmente o que Deus determinou que você fosse desde antes da fundação do mundo. Venha estar conosco. Serão 2 grandes cultos, boas oportunidades de vermos a glória de Deus. Eu tenho um telefone, 30 17 90 90, ligue para nós, temos conselheiras que lhe ajudarão, orando e cuidando da sua vida. Quero, ao terminar o programa, deixar um convite a você que se sente feliz de estar participando de um programa evangélico, cristão, e quer cooperar. Ligue para nós, 30 17 90 90, semeie a sua semente neste programa, Deus lhe devolverá o cêntuplo de vezes. Em nome de Jesus, creia nisso. E eu quero sempre, nesses programas, ter uma palavra de gratidão a Deus pelo povo da Igreja Cristo Vive, o povo do meu apostolado, e em particular, Rodrigo Ambrósio e Fabiana Ambrósio, do mercado, são os proprietários do mercado Turbo Mil em Vila Emília e Mesquita. Você sabe que há muitos anos eu faço referência a este casal de filhos na fé e a este comércio, este mercado, porque o testemunho das pessoas é esse, que quem compra no Turbo Mil tem a bênção de Deus também. Isto é maravilhoso. Não estamos falando de mercantilismo, não é? Estamos falando de uma realidade. Então, se você mora na Baixada ou nos arredores, Turbo Mil, em Vila Emília Mesquita. E Rodrigo e Fabiane, amo vocês e muito obrigado por vocês fazerem parte de uma família bendita, família Cristo Vive. Obrigado a todos os irmãos, aqueles a quem eu amo de todo o meu coração. Telefone 30 17 90 90 e amanhã esperamos por você. Tenha um final de semana maravilhoso. É preciso que você tome a decisão. Deus disse a Moisés: agora não é a hora de fazer orações, agora é a hora de tomar uma decisão. Pegue a vara, seu cajado, bata na água e ponha o pé lá dentro da água. É hora de você ver o mar se abrir. Ele disse isso. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Levanta a vara, estenda a mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio. A hora é de decisão. Diga aos filhos de Israel que marchem. Não é para ficar emperrado também, é para marchar, é para avançar, é para conquistar, é para brilhar, é para erguer, é
para dizer graças, graças, graças ao soberano Deus. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que temos que ser, não o que os olhos veem. O mar se abriu, já se abriu na tua vida. O inimigo foi emperrado de avançar, isto já aconteceu. Nós somos o que a Bíblia diz que somos. Amém? Olha que Bíblia bonita, em nome de Jesus. Bom final de semana, aguardamos por você amanhã aqui na Cristo Vive. Meu nome é o apóstolo Miguel Wang, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe toda aqui com máscara, né, nos estúdios. Temos este cuidado, a igreja tem toda a higienização, máscaras, álcool, distanciamento, um lugar para você ser feliz. É aqui na Cristo Vive. Graça e paz e até amanhã, em nome de Jesus, às 8 aqui na Bandeirantes. Até amanhã.